Bom, oi, meu nome é Daniele e eu sou do segundo CH e eu vou fazer a questão 6 do Enem, da página 32. Bom, um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 vezes 10 metros de base e 10 metros de altura, com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento. Esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte da sua carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Considerando desprezíveis as espessuras das placas divisórias, após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Então, o exercício ele vai querer saber o volume do petróleo que foi derramado, sabendo que o furo foi no compartimento C. Essa partezinha aqui. Bom, o exercício ele dá todas as suas dimensões e também fala que o petroleiro ele encontra sua carga máxima. Então, o que vai acontecer? Que aqui, esse volume aqui, esse espaço aqui vai vazar e, além dessa partezinha, vai ser essa partezinha aqui de cima. As únicas partes que vão estar seguras, que não vão vazar nada, vai ser o A e o B. Então, para a gente descobrir qual que é o volume do petróleo derramado, é só a gente calcular a soma do volume aqui de cima mais o volume aqui de baixo. Então, eu vou chamar o volume aqui de cima de volume 1 e o volume aqui de baixo de volume 2. Então, vamos por aqui o volume do petróleo, que vai ser igual a volume 1 mais o volume 2. Então, para a gente descobrir primeiro o volume 1, é só a gente ver aqui em cima, que vai estar o volume aqui em cima, e é do mesmo tamanho dos 60 metros, então vai ser 60 metros. Então, vai ser 60 vezes a largura. A largura vai ser essa partezinha aqui, que então vai ser os 10 metros. Então, vezes 10. Então, 60 vezes 10 vai multiplicar por altura. E a altura vai ser basicamente essa partezinha aqui, que é só fazer 7 menos 10, que vai dar 3. Então, vai ser 3 aqui. Bom, eu coloquei pra cá, pra que consiga caber a continha. Bom, então continuando. Agora mais o volume 2, que vai ser exatamente essa partezinha aqui. Bom, como no exercício já tá dando aqui os 60 metros de comprimento, e aqui no exercício tá falando pra ignorar as placas, então a gente vai pegar o 3 e fazer 60 vezes 3. Não, 60 dividido por 3, desculpa. Que vai dar 20. Então, a gente vai fazer 20 multiplicado pela largura, que tá aqui, que vai ser o 10. Multiplicado pela altura, que vai ser o 7 de altura. Bom, agora é só fazer volume do petróleo igual a 60 vezes 10, que vai dar 600, vezes 3, que vai dar 1.800,
mais 20 vezes 10, que vai dar 200, vezes 7, que vai dar 1.400. Agora é só fazer aqui, juntando os dois, vai dar 3.200. E como aqui na questão tá pedindo notação científica, é só a gente fazer igual. Daí aqui vai dar 3,2 vezes 10 por 3, que vai ser a letra D. Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriel Alonso Neves, do segundo CH, e hoje eu vou resolver com vocês o exercício 7 da página 33. Ele é um exercício da VUNESP. Eu vou ler ele aqui para a gente poder começar. Quando os meteorologistas dizem que a precipitação de chuva foi de 1 milímetro, significa que houve uma precipitação suficiente para que a coluna de água contida em um recipiente que não se afunila, como por exemplo um paralelepípedo reto retângulo, subisse 1 milímetro. Essa precipitação, se ocorrida sobre uma área de 1 metro quadrado, corresponde a 1 litro d'água. O esquema representa, a seguir, o sistema de captação de água de chuva que cai perpendicularmente à superfície retangular plana e horizontal da laje de uma casa, com medidas 8 metros por 10 metros. Nesse sistema, o tanque, usado para armazenar apenas a água captada na laje, tem a forma de paralelepípedo reto retângulo com medidas internas indicadas na figura. Aí vocês podem olhar aqui na figura. Continuando a leitura. Estando o tanque de armazenamento inicialmente vazio, uma precipitação de 10 milímetros no local onde se encontra a laje da casa preencherá. Bom, o enunciado diz pra gente que se chover uma quantidade de água suficiente para que o volume atinja 1 milímetro de altura em um recipiente de 1 metro quadrado, terá chovido 1 litro de água. Então, para começar, a gente tem aqui que 1 litro vai ser igual a 1 milímetro multiplicado por 1 metro cúbico, que seria o volume. Isso a gente pode transformar em uma unidade de medida só, que vai ser 1 milímetro metro quadrado. Bom, para vocês entenderem melhor, eu fiz a representação da laje, que é o recipiente que a gente está falando. Então aqui ela tem 1 metro quadrado e 1 milímetro de altura. Bom, outra informação que a gente tem pelo enunciado é que a área de captação de chuva, que é como a gente vai chamar a laje, mede 8 metros por 10 metros. Então isso quer dizer que ela tem 80 metros quadrados de área. A gente vai multiplicar um lado pelo outro lado. Então 8 metros multiplicado por 10 metros dão 80 metros quadrados. Outra informação que a gente tem também é que a precipitação foi de 10 milímetros. Agora, a gente precisa calcular a quantidade de água captada. Então, a gente vai multiplicar a área de captação de chuva pela precipitação. Então, a gente vai multiplicar os 10 milímetros pelos 80 metros quadrados. Isso vai gerar 800 milímetros metro quadrado, que é aquela unidade de medida que a gente usou lá no começo. E a gente sabe que 800 milímetros metro quadrado equivalem a 800 litros, como a gente viu também lá no começo do exercício. Feito isso, agora a gente precisa calcular a capacidade do tanque. Na ilustração, a gente tem que as medidas desse tanque são de 2 metros por 2 metros por 1 metro de altura. Para calcular o volume desse tanque, então, a gente vai multiplicar essas medidas. 2 metros multiplicado por 2 metros multiplicado por 1 metro, que vai resultar em 4 metros cúbicos. Agora a gente precisa de uma informação para poder continuar, porque a gente não pode trabalhar com unidades de medida diferentes, que no caso são os 800 litros, que é a água captada, e os 4 metros cúbicos, que é a capacidade do tanque. Então a gente precisa ou transformar os metros cúbicos em litros ou os litros em metros cúbicos. Para fazer isso, a gente tem a informação de que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Agora a gente vai transformar os 4 metros cúbicos em litros, multiplicando esses 4 metros cúbicos por 1.000, que vai resultar em 4.000 litros. Agora, a gente só precisa fazer a comparação da parte com o todo. A parte seria a água captada, que são os 800 litros, dividida pelo todo, que são os 4.000 litros, que é a capacidade total do tanque. Vai resultar em 0,2, que fazendo uma regra de 3 simples, resulta em 20%
da capacidade total do tanque, alternativa C. Espero ter ajudado.